tarde, pessoal. Eu sou o Túlio Malaspina, do Orquintal, e eu vou mostrar para vocês um pouco do trabalho de aclimatação de frascos de orquídeas, especificamente os catacétumos. Eu vendi alguns frascos e o pessoal está em dúvida, né, de como fazer a aclimatação desses frascos. Então eu vou mostrar um pouco do trabalho, né, como eu faço aqui no Orquintal. Eu sei que existem métodos diferentes, mas eu vou contar um pouco do meu método. Essa daqui é a minha bancada de frascos, ela está atualmente na minha estufa. Essa é uma estufa nova que eu montei há pouco tempo, ela é uma estufa que ela está mais quente, ela está com bastante incidência solar. Então por isso que eu coloquei esse sombrite aqui por cima dos frascos, para diminuir um pouco a incidência solar em cima dos frascos. Uma coisa que é importante, quando você recebe um frasco novo, ele acaba de chegar na sua casa, de você aclimatar ele no seu clima antes de você abrir ele. Então, às vezes o frasco vem, sei lá, do Paraná, de Recife, a sua região tem uma temperatura diferente, uma incidência solar diferente, então é importante você fazer essa aclimatação. Eu normalmente trago os frascos aqui para dentro da estufa, que é o lugar onde eu vou abrir os frascos, onde eles vão passar a vegetar, essas plantas, porque aqui vai ser o lugar onde elas têm que ser aclimatadas. Então eu deixo os frascos aqui por pelo menos uma semana antes de abrir esses frascos. Uma semana é suficiente, na minha opinião, para que os frascos comecem a se adaptar a esse clima aqui específico da região. E aí a gente tem também muito problema quando a gente recebe os frascos por correio ou por transportadora, etc., que os frascos acabam vindo muito virados, como esse daqui é um exemplo. Então você pode ver que todo o meio de cultura ele veio parar para cima e as plantas já ficaram amareladas. Quando eu recebo um frasco que ele foi virado no transporte e que ele está com o meio de cultura já, né, todo jogado aqui para cima, já todo despedaçado dessa forma, aí eu não faço a aclimatação de uma semana, eu abro o frasco naquele mesmo dia ou 2 dias seguintes. Porque quando esse substrato, né, esse meio de cultura, ele está em contato com a planta, isso pode causar podridão, isso pode causar amarelamento, isso é ruim para as plantas. Por que eu não abri esses? Por falta de tempo. Então eu vou mostrar aqui para vocês também coisas que estão dando errado e coisas que estão dando certo, no caso desses frascos. Então, esse daqui é um exemplo, né, de frasco que veio virado. Ele virou muito aqui o substrato, você pode ver que quase não tem meio de cultura. E ele já está amarelando já, praticamente amarelando. Isso daqui foi porque eu trouxe aqui para dentro da estufa, ele tinha virado frasco, ele recebeu uma temperatura muito diferente do que estava acostumado no outro ambiente que estava, e aí começou a cozinhar as plantas aqui dentro. Por isso que elas estão amareladas. Isso daqui é praticamente certeza de morte. Então, quando você vê que a planta está amarelando assim, você tem que tirar o mais rápido possível do frasco, porque a planta não está se sentindo mais bem aqui dentro. Então, essas plantas aqui, na verdade, já estão atrasadas. Eu já deveria ter aberto elas e já deveria ter aclimatado esse frasco. Acabei não fazendo por falta de tempo. Aqui vocês vão ver também um frasco que está em boas condições. Esse daqui não foi enviado, esse eu fui pegar pessoalmente, então você pode ver que ele tem um bom enraizamento e uma boa quantidade de folhas, né? Os bulbos também estão bem formados. Então esse daqui é o tipo de frasco que a gente quer ver em termos de qualidade, né? Onde você tem um bom enraizamento, uma boa quantidade de folhas e bulbos bem formados. Isso daqui é excelência, assim, né? Aqui você pode ver até que algum dos bulbos eles já estão até com uma brotação secundária, né? Uma brotação inicial. Isso não é o ideal. O ideal é você plantar antes dessa brotação. Então aqui eu também demorei um pouco para plantar, mas como a qualidade do frasco está muito boa, você pode ver que tem bons bulbos, então eu posso atrasar um pouco mais e deixar essa brotação acontecer. O ideal seria plantar no primeiro bulbo antes da segunda brotação. Mas por conta de falta de tempo mesmo é que eu não consegui fazer isso. Esse é o tipo de frasco que a gente entende como sendo um frasco ideal. Esse daqui já, se vocês olharem, ele é um frasco que ele está estiolado.
Estiolado é o quê? Quando a planta ela fica fininha, assim, então ela fica com esse rizoma gigantesco aqui que vocês podem ver aqui por fora, que não são as raízes, são as outras, esse talo que tem aqui. Ele está com o rizoma esticado. Isso é porque a planta, talvez lá no local onde ela estava, no laboratório, recebeu pouca luminosidade ou pouco nutriente, então ela acabou se esticando para buscar a luz solar. Então isso daqui também é um tipo de característica, né, desses frascos que não é tão legal. Ele fica bem mais difícil para você abrir e para você aclimatar. Mas é muito comum em frascos de catacetum que eles venham dessa forma. Também é comum chegar em frascos que eles estão pequenininhos, assim, né? Com pouca raiz, como vocês podem ver, quase não tem raiz aqui embaixo, e pouca folha também, apesar dos bulbos já estarem bem formados, eles estão com poucas folhas e poucas raízes. Esse é o tipo de frasco que eu costumo deixar um pouco mais tempo aqui dentro, para que ele possa se desenvolver melhor, principalmente o desenvolvimento das raízes, nem tanto das folhas, mas ter um pouco mais de raiz antes de abrir esse frasco. Então esse é o tipo de frasco que eu espero um pouco mais e deixo ele ter um pouco mais de enraizamento. Frascos como esses daqui, por exemplo, que você pode ver que ele já quase não tem mais meio de cultura, né, substrato, aqui ele já está totalmente seco, as plantas já estão com as folhas também totalmente amareladas. Isso daqui eu tenho que abrir essa semana, senão vão começar a perder os bulbos, vou começar a matar mesmo as plantas. Pode ver que essas plântulas aqui pequenininha, né, que são os protocórnios e plântulas, já praticamente todas morreram, né, só sobrou os bulbinhos mais resistentes mesmo. Então isso é um pouco sim para mostrar também a parte de seleção dos frascos, a seleção que a gente precisa fazer. Então, continuando o processo, eu vou abrir esse frasco. Se vocês olharem, vou mostrar aqui mais de pertinho. Então ele já está também, né, com pouco meio de cultura. As folhas já estão bem amareladas. Já passou da hora de abrir esse frasco. Eu demorei um pouco para abrir, mas eu vou fazer agora o processo de abertura e aclimatação desse frasco para mostrar para vocês como é a técnica, né, do que eu faço. Então, primeira coisa, a gente vai de fato abrir o frasco aqui e fazer uma lavagem desse frasco em água corrente. É importante que seja em água corrente para não assim eu mexo assim para poder soltar mesmo o meio de cultura. Aí vocês vão ver que vai sair o frasco inteiro aqui. Não precisa se preocupar, isso não machuca as plantas, não tem nenhum tipo de problema fazer isso. E aí eu vou jatear aqui para tirar todo o meio de cultura daqui das raízes da planta. O pessoal costuma limpar bem, né, o meio de cultura. Eu não limpo tanto, eu só dou uma jateada mesmo, só para tirar o excesso, para não ficar nas folhas, muito também nas raízes. Aí assim, só para não ter problema com fungos, bactérias. Mais uma limpada, agora já abrindo, né? E começando a separar os bulbinhos e as raízes. Agora eu vou só terminar de colocar um pouquinho de água e o processo de lavagem está pronto. E agora eu vou começar a separar
as plântulas, né? As plantinhas. Então aqui, por exemplo, é uma planta. Aqui é outra planta, mas essa daqui já está praticamente morta. Como vocês podem ver, ela está bem já amarelada. Os protocórnios aqui embaixo já estão escuro, marrom, que significa que já apodreceu também. Então essa planta aqui não está boa. Então, por exemplo, esse daqui, se vocês olharem, tem um bulbinho aqui bem pequenininho, mas ele já está bem amarelado, bem esbranquiçado também as raízes. O protocórnio está amarronzado, meio preto. Isso significa que essa planta aqui não vai dar para usar, então eu descarto essa planta. Também aqui, se você olhar nessa planta aqui, ela tem essa parte aqui dos protocórnios que está bem já apodrecida, né? Eu prefiro tirar, não gosto de deixar isso aqui na planta, então tirei essa partinha aqui, com a mão mesmo. Aqui tem mais uma raiz amarronzada, né? Que significa que ela já apodreceu também. Então vou tirar essa raiz aqui e deixar só a plantinha com as raízes saudáveis dela. E vou fazendo isso um por um, até eu limpar todas aqui e ter todas elas como unidades assim, separadinhas para o replante. Terminando, né, de fazer toda essa separação e limpeza das plantas logo depois que você abriu, eu deixo elas numa bandeja mesmo, qualquer, como essa daqui, para secar. Aí é coisa de 20 minutinhos, as plantas já estão secas, já, que daí elas vão para outra etapa. Por que eu vou fazer esse processo de secagem? Porque depois eu vou colocar as plantas numa solução de aminoácidos, que são antiestressantes. Mas para que a planta absorva esse aminoácido, ela precisa primeiro secar. E como é que você sabe se a planta secou ou não? Você vai ver que as raízes dela estão mais esbranquiçadas. Eu vou mostrar isso mais para frente no vídeo. E aí quando ela está com essa raiz esbranquiçada e você mergulha ela nessa solução de aminoácido, ela absorve o aminoácido. Se você pega a planta limpinha, né, do jeito que a gente fez, e que ela ainda está com as raízes transparentes, né, bem umedecidas, né, e bem transparentes, se você mergulha no aminoácido, ela vai absorver menos aminoácido, porque ela já está bem saturada de água, de líquido. Se você espera ela secar e aí mergulha no aminoácido, aí ela absorve mais líquido. Eu conheço pessoas que fazem dois processos de secagem. Então, no primeiro processo, você seca ela, mergulha no aminoácido, depois seca ela de novo e mergulha no fungicida. E aí você põe no replante. Eu prefiro não usar o fungicida, eu vou direto do aminoácido para a bandeja. Então eu vou mostrar um pouco dessa diferença também das raízes. Então, só para mostrar para vocês a diferença entre as raízes secas, essa planta aqui da esquerda, deste lado, está com as raízes secas, então você vê que a raiz está bem esbranquiçada, e essa raiz aqui que está umedecida, que ela está bem transparente. Então o que a gente quer é que a planta seque, fique desse jeito, com essas raízes. Quando ela estiver desse jeito, é que a gente vai mergulhar na solução de aminoácido, que eu vou mostrar aqui para vocês. Foi. Então, as nossas plantas estão no processo de secagem, costuma demorar em torno de 20 minutos, dependendo da temperatura, do sol que está no local, mas você vai se guiar pela cor das raízes. A hora que a raiz estiver branca, significa que ela já está no ponto para ir para o aminoácido. E aí depois que ela estiver branca, eu mergulho ela aqui. Essas daqui são soluções de aminoácido. Eu uso esse aminoácido aqui, que eu vou mostrar para vocês. Aqui. Vitiorg. É um aminoácido da Greenhass. Importado. Sai daqui. 1 a 2 ml por litro é suficiente. Ele fica dessa cor. O aminoácido ele é uma solução anti-estressante.
Então, basicamente, é bom você aplicar nas plantas que ela vai ser mais resistente a, por exemplo, excesso de frio, ou excesso de calor, ou estresse, como por exemplo, sair de um ambiente controlado, como era aquele frasco e aquele laboratório, para um ambiente que ele é mais volúvel, caótico, como é a natureza e a nossa estufa. Então, quando eu aplico esse aminoácido, eu estou aplicando um antiestressante para que a planta sofra menos nesse processo de aclimatação dos frascos. Então, elas vão passar aqui 10 minutinhos, que para mim é o suficiente, ou até você verificar que as raízes já estão mais transparentes e esverdeadas. Quando as raízes estão transparentes e esverdeadas, significa que aquela plântula já absorveu o aminoácido e você pode fazer o replante. E aí a parte do replante é super simples, não tem nenhum segredo. Eu vou fazer um replante super rápido aqui de uma planta que está estiolada. Então vocês podem ver que ela começou a nascer por aqui e ela foi se esticando. Isso daqui é um rizoma super comprido, esse rizoma verde. E aí ela abriu um outro rizoma aqui, com um bulbo aqui, e vocês podem ver raiz aqui e aqui. Aí aqui tem outro bulbo, aqui tem outro bulbo aqui, e várias pequenas raízes aqui nesses cantos. Isso daqui é muito difícil de plantar, porque você também fica naquela decisão de, pô, qual desses daqui eu vou plantar? Aí, normalmente as pessoas fazem o quê? Plantam só essa parte aqui de baixo e deixa o rizoma aqui para fora com os bulbos todos caídos. Eu acho que esse não é o melhor método para você plantar. Eu sempre priorizo os bulbos de cima, como a planta, né? Porque a planta ela vai sempre colocar força naquele broto, naquele bulbo que está mais para cima, que foi o último bulbo que ela lançou. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar assim a plantinha, juntar, deixar esses bulbos aqui, que são os últimos, para fora, e eu vou fazer uma caminha aqui de esfagno. Eu estou usando o esfagno chileno aqui, mas vocês podem usar qualquer outro esfagno. É importante ressaltar que os seedlings eles gostam de bastante umidade, então utilizem um substrato que também garanta essa umidade. Se for o esfagno nacional, eu prefiro as partes mais rosas do esfagno, que elas são as partes mais novas dele e que, na minha opinião, ela retém mais umidade e, para mim, pelo menos, eu tenho mais sucesso. Então aqui, vocês podem ver aquele negócio feio, estiolado, virou assim um bebezinho, né? Que vai aqui para nossa bandeja. E aqui eu vou falar um pouco sobre as bandejas. Aqui eu coloco então com muito cuidado, dou uma apertadinha, mas não muito, para também não quebrar o rizoma e não quebrar as raízes lá dentro. Isso daqui é uma sementeira. Essa daqui é uma das pequenas, né, de tamanho pequeno. E isso daqui é muito importante de você escolher bem, que é o tamanho da célula da sementeira. E o ideal, assim, né, mais do que a largura da boca ou a fundura, é quantos ml tem nessa célula. Então, essa célula aqui ela é uma célula de 30 ml, é uma célula bem pequena, que é a que eu gosto de utilizar principalmente para mormodes. Mormodes são plantas que precisam de bastante umidade, mas que elas gostam de quando as raízes ficam secas também, muito rapidamente. Então eu uso essas células de 30 ml porque elas ficam menos tempo úmida e funciona muito bem para mormodes. Em compensação, para catasetum, cycnox, etc., eu já prefiro abrir num outro potinho, que é um potinho, deixa eu pegar aqui, ele já é um potinho número 6, esse daqui. Ele tem, se não me engano, de 80 a 100 ml, não estou certo, mas para catasetum, cycnox, clovese, etc., eu já gosto de aclimatar direto num frasquinho maior, numa unidade, né, um pouquinho maior.
E aí eu recomendo, né, para catacetums, equinox, clovésias, galeandras, etc., você utilizar alguma coisa de 40 a 80 ml. Copinho de café, por exemplo, você tem entre 40 a 80 ml. Você pode usar um desse, ou usar um copinho de café, ou até mesmo uma sementeira como essa, onde você tem células de 40 a 80 ml, que no meu trabalho aqui eu percebi que tem resultado melhor para catacetum, para essas outras. O Mormodes, eu não consigo tanto sucesso assim nesses maiores, né, de ml maiores, e aí então eu acabo usando essa de 30, que é um pouco melhor. Então depois que eu terminei de colocar as minhas plantas aqui na sementeira, dessa forma, aí tem o método da boleira, que é basicamente uma boleira mesmo, essa de bolo, né, de aniversário, que você encontra em lojas de embalagens. Essa minha boleira já está bem usada, por isso que ela está toda suja desse jeito. Eu corto a sementeira no tamanho ideal, para ela caber na boleira, e eu tampo a boleira assim. Se você quiser aplicar um fungicida antes de fechar a boleira, você também pode aplicar. Se você quiser adubar antes de fechar a boleira, você também pode adubar. Eu prefiro não adubar, porque as plantas elas ainda não estão aclimatadas para fazer fotossíntese, para conseguir absorver muita coisa do substrato. Elas ainda estão fazendo a transição entre aquele meio de cultura, que tinha muita micorriza, né, muito nitrogênio, etc., para começar de fato a fazer a fotossíntese e começar a se desenvolver como planta. Então, eu não aplico nada aqui nesse primeiro momento, só deixo a estufinha fechada. Essa boleira, ela tem, a gente coloca ela com a intenção de manutenção de alta umidade aqui dentro, por isso que ela fica fechada. Seedling, como ele tem pouco bulbo, pouca raiz, pouca folha, você precisa fornecer mais umidade ambiente para que ele possa se desenvolver melhor. Então aqui, manutenção da umidade e também um clima que varia menos, porque como ela está fechadinha aqui, se está frio aqui fora, demora mais para ficar frio aqui dentro. Se começa a ficar calor aqui fora, demora mais também para ficar calor aqui dentro. E esse calor, quando fica aqui, ele se mantém aqui dentro. Essa boleira ela está totalmente fechada. Mas em lugares em que você tem muito calor, muito quente ou está muito sol, é legal você fazer furo nessa boleira. É que aqui eu estou numa região que está a 900 metros, então é um clima de altitude, está muito frio, então eu prefiro manter a boleira totalmente lacrada, sem nenhum furo e sem nenhum respirador. Essas plantas vão ficar aqui uma semana com ela totalmente fechada, e aí na primeira semana, depois de uma semana, eu vou abrir ela, mas eu não vou abrir totalmente. Eu vou só deixar ela dar uma respiradinha desse jeito aqui. Então ela vai ficar só com uma aberturazinha aqui para as plantas poderem respirar. E elas vão passar mais uma semana, completando um ciclo de 2 semanas na boleira. No fim da segunda semana, que ela já está assim abertinha, aí é que eu vou abrir totalmente a boleira e aí as plantas vão começar a se desenvolver já mais rapidamente. Por que também 2 semanas, né? E aqui também é sempre bom, quando você vai olhar as plantas, verificar a umidade. Então, é sempre bom ter uma umidade relativa aqui. Então, se você olhar pela boleira, ver que a boleira não está suando, perceber que o esfagno está molhado, é porque você está seco, é porque você precisa aumentar a umidade e fazer uma irrigação. Normalmente, em 2 semanas, se você tiver com a boleira fechadinha, você não vai precisar molhar nenhuma vez em 2 semanas. Você pode deixar aqui fechadinha durante 1, 2 semanas tranquilo, sem molhar. Mas se tiver seco, é importante você molhar para manter a umidade aqui dentro. E aí, por que também de 2 semanas? Né? Porque com 2 semanas a planta já consegue desenvolver a sua própria capacidade de fazer a fotossíntese. Então, depois da segunda semana, que eu consigo abrir, e ela já está mais forte, ela já está mais robusta, para conseguir também fazer as trocas de nutrientes, etc. E aí é o momento que eu faço a adubação. A adubação que eu faço nos seedlings é uma adubação química de Osmocote, que é um adubo de liberação lenta.
Eu gosto de usar o Osmocote 15, 9, 12 de 5 a 6 meses, ou seja, demora de 5 a 6 meses para liberar, então é uma liberação um pouquinho mais lenta, você tem de 3 meses, você tem de 8 meses, de 1 ano. Eu gosto de 5 a 6 meses. 15, 9, 12, porque 15 é bastante nitrogênio, então a planta consegue crescer rápido. E esse Osmocote especificamente tem micronutrientes, não é só NPK, não é só o 15, 9, 12, mas ele também tem cálcio, magnésio, boro, etc. Então também tem os micronutrientes. Além da aplicação desse adubo, eu também, quando a planta já está maior, quando ela já saiu o segundo broto, esse broto ele já está mais firme, eu também faço uma leve aplicação de farinha de osso, que ela ajuda também a planta a se desenvolver mais rápido. Mas eu não gosto de usar a farinha de osso logo no início, porque ela também atrai muitos, né, patógenos de fungos, de bactérias, então eu prefiro que a planta esteja um pouco mais forte, um pouco mais bem desenvolvida, antes de colocar a farinha de osso. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida é só mandar um comentário aí no canal que eu respondo para vocês. Obrigado.